benefício foi maior do que o malefício, nesse sentido da inserção da mulher no trabalho, né? Só tô com Ok. Hoje você é mãe. Hoje eu sou mãe do João, graças a Deus. Amém, É um amém. desafio. E, Conto que é um desafio. Acho que as mães que estão assistindo aí vão poder comentar e compartilhar que elas também sofrem ao deixar o filho, às vezes, em casa, porque gostaria de ficar um tempo mais com o filho, né? E às vezes o serviço que ela está desempenhando, ela não tem essa possibilidade. Eu só tô com uma dificuldade aqui na câmera, mas a gente já ajeita, tá, pastor? pode ficar tranquilo. Aí, agora eu acho que ficou bom. Só um pouquinho. Aí. Então, Aí. tem a parte boa, né? Que eu posso desenvolver meu papel na sociedade, em casa também, mas com essas limitações. E daí tem que ter sabedoria e lidar para ficar o melhor para a família, para o filho, como esposa também. Eu acho que a mulher desempenha muitos papéis. Doutora, eu acho que talvez a posição que a senhora colocou a câmera aí agora deu uma abafada no microfone do celular. Eu não sei se tem Tá. como... Deixa eu ver. Ficou melhor, Di? É por causa do carregador. Ah, tá. Aí, isso. Ficou melhor? Assim? Agora ficou top. Tá bom. Bom demais. Bom demais. Perfeito. Doutora, como é que foi esse... O que levou a senhora a querer trabalhar nessa área de ginecologia? Dentro da medicina, né, quando a gente passa os estágios ali no finalzinho da medicina, nos proporciona passar em todas as áreas, quase todas, algumas não. Mas a ginecologia obstetrícia sempre chamou muita atenção. Amo obstetrícia, foi uma área que eu identifiquei muito naquela época que a mulher está com um momento específico da vida dela, que precisa de um carinho, de uma atenção. E eu me desempenhei bem nessa área, nesse período da vida, que foi o finalzinho da medicina. E daí eu falei, acho que é ginecologia obstetrícia mesmo. E as coisas foram, né, igual tudo na nossa vida, Deus vai direcionando, vai fechando porta, abrindo outras. E eu prestei a própria ginecologia obstetrícia. Eu amo o que eu faço, adoro cuidar de mulher. Eu acho que é bom saber que você pode ajudar um pouquinho e ter uma diferença na vida dessa mulher. Às vezes está passando um momento que nem é tão difícil, você pode contribuir num tratamento adequado. E se não tiver um tratamento, que você dê uma palavra de esperança ou uma palavra de amor, que às vezes vale muito mais do que uma medicação, né? Então, eu gosto muito de cuidar da saúde da mulher, desempenhar esse papel dentro da medicina. Eu gosto muito. E, na verdade, não criticando os homens, mas a mulher cuida muito da saúde, muito melhor do que os homens, a gente sabe disso. Infelizmente, né? Os homens poderiam melhorar um pouco mais. Mas as mulheres, na maioria das vezes, você passa um tratamento e ela adere, ela retorna, então eu consigo ver o que eu estou fazendo, refletir num tratamento adequado. Isso é bom demais para o médico, saber que o paciente comprou a ideia, está fazendo o tratamento, dali um tempo ele vai voltar comigo e eu vejo, nossa, essa mulher melhorou, né? Eu estou vendo uma mulher que estava com casamento em situações difíceis melhorando, isso é bom demais, é gratificante você ver a melhora, né? É bom demais. Então, a ginecologia, ela me proporciona isso, cuidar da mulher. Eu acho que tem assim, a senhora falando aí sobre a mulher cuidar mais do que o homem, eu acho que também existe no meio dos homens existe um tal de um preconceito, né? A gente fica com muito receio de, por exemplo, é piada entre os homens quando você vai falar sobre o exame de próstata, por exemplo. Né? Então, assim, eles morrem de medo, morrem de vergonha. E assim, eu fico preocupado porque a gente tem visto isso muito, né? Mas, às vezes, eu olho também para as mulheres, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas algumas mulheres também ainda têm dificuldade de procurar um ginecologista. Tem muitas. Assim, bem menos, né? Bem menos, porque como a informação já foi, né, graças a Deus, aumentou bastante o acesso à internet, busca de conhecimento, as pessoas estão buscando mais, graças a Deus isso diminuiu muito.
Mas tem muita mulher ainda que tem esse preconceito, que tem vergonhas, medos, anseios, né, de compartilhar às vezes sua dor ou até um problema, né, que precisa ser resolvido e tem vergonha de compartilhar, mas já aconteceu de muitas mulheres que vêm e falam, nossa, achei que ia ser pior, foi melhor. Então, isso uma vai contando para outra, vai mudando. Tá mudando bastante. Agora, A senhora acha homens, podia até trabalhar um pouco mais com os homens, porque até não precisa ser próstata, né? Nem falar da próstata ainda, mas um homem mais novo, por exemplo, alguma deficiência hormonal, alguma deficiência de alguma vitamina, e principalmente hormônios mesmo, no corpo masculino, a gente sabe que tem um monte de doença que eu poderia prevenir nesse homem. Então, fazer um check-up, uma bateria de exames, eu acho que os homens precisam. Inclusive, eu comecei a atender bastante homens que estão vindo... Você atende homens também? Porque estão vindo procurar em relação à deficiência hormonal, rotina, que vem com a mulher, porque a mulher falou que foi bom tratamento, e daí eles vêm com a esposa. Então, estamos abrindo o leque aí. Eu acho que a medicina tem que ser algo que o paciente se sinta bem com o médico, né? E eu não sou só ginecologista, eu sou médica antes de ser ginecologista, né? Então, eu trato, se vier, e se o homem está aberto e confia a mim, né, um tratamento, eu vou fazer, sim. Deixa eu aproveitar, já fazer um parênteses aí nessa sua fala. Hoje, eu acredito que a grande dificuldade de dentro de um casamento é, talvez, o homem nunca acha que tem o suficiente daquilo que ele quer, né, que é o sexo, e a mulher, ela acha que, talvez esteja errado, mas ela acha que o que está vivendo tá bom, tá tranquilo, né? Então, se existe alguma mulher, por exemplo, que está assistindo a gente aqui agora, ou algum homem que está assistindo a gente aqui agora, que está percebendo que tem uma dificuldade na área sexual, é a senhora que deve procurar? Pode ser eu, pode ser outra profissional ginecologista também, que nem eu, um urologista também, que seria o mais adequado, né? Que ele é como se fosse o ginecologista do homem. Mas se esse paciente não tiver acesso a um urologista, meu consultório está ali, pode procurar, né? Eu atendo vários municípios, então isso é bom que não, às vezes, pessoas que estão assistindo nós, que não é de Nova Chavantina, eu consigo atender em Canarana, Cascalheira, Querência. Mas o importante, pastor, que não seja só comigo, mas que vai com o médico, é compartilhar esse desafio e ser investigado, ser tratado, né? Às vezes é tão superficial o problema, e tão pequeno, que você resolve tão rápido e não precisava estar passando os apuros em casa, né? Não precisava estar com o casamento, às vezes, desgastado, às vezes quebrado, às vezes machucado, por um problema que poderia ter sido resolvido. E ainda pode. Eu acho que sempre é tempo. Para quem quer sempre dá tempo, né? Eu como pastor, eu acho que uma das áreas que a gente mais escuta reclamar dentro de um casamento é essa área. Né? O homem não acha que tem o suficiente e a mulher acha que já está suficiente. Às vezes as pessoas até acham que a igreja não tem que falar sobre isso, mas eu acho que tem que falar sim. Eu acho que a gente tem que compreender muitas coisas sobre a área sexual, porque é uma bênção do Senhor, essa área que Deus deixou, né? E assim, por muito tempo, houve um tabu muito grande em que não se poderia falar sobre isso dentro da igreja ou com casais. E, de repente, eu sou pastor, eu tenho 32 anos, mas eu sou filho de pastor e eu tenho visto isso a vida toda acontecendo, em que, de repente, você se assusta, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, de um casal que tem 30 anos de casado e a mulher nunca sentiu prazer na vida. Né? Então, assim, acontece isso e, assim, às vezes eu acho, também eu compreendo que com a facilidade que a gente tem hoje de internet, de você pesquisar, de você entender, talvez isso tenha diminuído, mas existia muito isso lá atrás e a mulher não entendia a bênção que é o ato sexual dentro do casamento. Sim, né? Existe essa dificuldade. Uma obrigação, né?
Uhum. Isso. Uhum. Sim, e inclusive até hoje, tá, pastor? Existe ainda esse... Em muitas situações, a mulher, eu tenho relação porque é necessário, porque para não perder o casamento, não perder o esposo. E é muito ruim se ouvir isso, porque, né, como você falou, o ato sexual que Deus propôs é para os dois, né? E tem que ser conversado, porque é algo que separa o marido e mulher, né? Consegue separar um casal, inclusive. E é o que a gente mais escuta, inclusive. Então a gente precisa falar abertamente, porque sim, a relação sexual foi algo que Deus criou, né? Dentro do casamento é lícito, é abençoado, é maravilhoso. Tem que ser tratado, tem que ser conversado, porque padece, às vezes, por uma informação, um gatilho que está errado, ou alguma pecinha do quebra-cabeça que a gente pode ajustar. O médico pode ajudar, às vezes é uma fisioterapia, às vezes é um laser, não sei, tem muito tratamento, né? Daí tem que examinar cada caso. Mas tem tantos tratamentos que não precisava padecer. Hoje, não mais. Antigamente, a gente não tinha todo esse tratamento. Claro que a alimentação era outra, então a gente também não tinha os distúrbios hormonais que a gente tem hoje. Mudou bastante. E com isso, a medicina também evoluiu. Então, a gente tem que tratar cada caso específico, mas eu acho que não precisava ter... Alguns casais não precisam padecer tanto, né? Tem tratamento. Eu acho interessante. Então, assim, se existe uma mulher que está assistindo a gente aqui agora, ela percebe que tem uma falha aí, será que tem uma dificuldade nessa área, é de extrema importância ela procurar um ginecologista para tentar entender, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Talvez é hormônio, talvez é uma psicóloga não que vai sei. precisar acompanhar esse casal às vezes, né? É multiprofissional, então tem em várias áreas, é multidisciplinar, desculpa. Então, eu acho que o ginecologista que for atender, o profissional que for atender, ele vai direcionar, né? Eu recebo muitas pacientes que esses psicólogos atendem e encaminham para mim, que veem que não é só psicológico, é algo hormonal, então a gente vai tratar. Eu encaminho para fisioterapeutas também. Então, quando você trabalha numa equipe multidisciplinar, que cada um exerce a sua função e faz ela de uma maneira bem feita, você consegue resultados excelentes, né? E claro, quando a paciente ela é aberta ao tratamento, né? Casal que não é aberto ao tratamento, tudo que você faça não vai dar certo. Então, a primeira posição, eu preciso, eu quero ajuda. Aí tudo acontece. Ok. Na área que a senhora trabalha hoje, a senhora entende, a senhora é cristã, né? Serve ao Senhor Jesus. Uhum. Dá para levar Jesus enquanto a senhora está atendendo? Dá, pastor. Assim como todas as outras áreas dos profissionais que estão assistindo a gente, quando você serve a Jesus, quando você tem um relacionamento íntimo com Ele, você às vezes não vai precisar falar sobre Ele, né? E as pessoas vão ver Jesus em você. Então, a intenção de ser um cristão, né, fora da religião, um cristão mesmo do Senhor, é que você pode demonstrar o amor de Jesus com seu olhar, com seu falar, com seu abraço, com seu acolher, com seu bom dia, né? Claro, a gente não é perfeita, a gente está longe de ser, mas na maioria das vezes, quando você entrega o seu dia ao Senhor, você consegue ter um resultado muito bom, porque Jesus vai te dando esse discernimento de quando a pessoa precisa de um abraço, de quando ela precisa de um acolhimento, de quando ela precisa de um puxão de orelha, de quando ela precisa de um discernimento em relação a alguma área da vida dela. Então, tem sim, eu acho que todos que estão aqui conseguem demonstrar Jesus no seu dia a dia, né? Em todas as profissões. Tem como, sim. Amém, amém. A senhora tem caminhado esse tempo aí sendo... Faz quantos anos que a senhora é ginecologista? Ai, Jesus. Formei em 2016. É 5? Eu acho que é 5. Ai, eu esqueci. Não, são 5. Tá certo. 5 ou 4? 5 anos. Ah, certo. E nesse período que a senhora tem atendido, existiu algum momento em que a senhora precisou falar para a pessoa procurar uma ajuda espiritual? Com certeza, várias vezes, né? Assim como nas outras profissões também. Tem em vários momentos que a ajuda é mais espiritual do que hormonal, do que... Acho que a psicologia cabe muito bem aqui junto, né? Não tem como você dividir, não. É um corpo completo, alma, espírito, né? Mente.
Então, trabalhar junto a psicologia e buscar a Deus, eu acredito que muitas patologias se resolvem, até porque a preocupação, né? A gente fala muito sobre isso, a preocupação é se ocupar de algo antes do tempo, e a palavra de Deus fala totalmente ao contrário, é para você se ocupar no tempo certo, basta cada dia o seu mal. Então, quando você busca Deus, busca em oração, falo muito sobre oração para as mulheres, ora, entrega ao Senhor, pede a Deus até um direcionamento, né? Não que Deus seja obrigado a resolver tudo, muitas coisas somos nós que teremos que resolver, nos deu esse livre-arbítrio, né? Então, mas peça em oração que ele vai te dar o caminho que você tem que andar, ele vai te dar a resposta que você tem que dar, o posicionamento que você tem que tomar. Então, oração é a chave, né? Amém, amém. Eu não quero delongar muito, eu sei até que a senhora está trabalhando, eu queria só fazer duas perguntinhas só, para a gente terminar. E eu queria saber da senhora, como cristã, o que a senhora acha de mais difícil na área da senhora nesse período? Como serva do Senhor. Tem a distinção entre o que é legal e o que é moral dentro da medicina. Então, isso a gente tem muita dificuldade, tem alguns procedimentos e isso é um desafio. Mas Deus tem me dado sabedoria, até hoje, graças a Deus, eu consegui me manter assim, íntegra em relação a isso, mas com orientação do Senhor mesmo. Então, a gente sabe, a gente estuda a palavra, tem conhecimento da Bíblia, do que Deus nos orientou, tem algumas coisas que são legais dentro do mundo que a gente vive, dentro da sociedade que a gente vive, mas para Deus não é moral. E, ao meu ver, eu sou celestial, eu vim do céu e para lá eu vou voltar, né? Então, o meu tempo aqui é passageiro, eu vou dar o meu melhor aqui, trabalhar o que pode, mas não posso me corromper, porque eu sou celestial, porque eu vim do céu. Então, estou vivendo aqui, né, com muitas falhas, eu tenho muitas falhas, um monte de falhas, mas no que eu sei, no que eu acredito, eu tenho que me manter ali firme. Então, essa é a maior dificuldade, a diferença entre o legal e o moral. Amém. A última pergunta que eu queria fazer para a senhora aqui é por que a mulher precisa se preocupar com a saúde dela? Em especial na área que a senhora trabalha. Ah, pastor, porque os dois principais cânceres, né? Então, a doença que mais mata. Agora, talvez o Covid está ganhando, né? Mas, tirando essa época de pandemias, as doenças que mais matam, né? Nessa época da mulher é câncer. Então, tem um câncer de mama e câncer do colo do útero, que até eu e a doutora Alana fizemos uma live Outubro Rosa do ano passado falando, são os cânceres que mais matam as mulheres. Então, e os dois são vinculados à nossa especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia. Então, fazer a prevenção, não estou dizendo que essa paciente não vai ter, mas a gente descobre numa etapa inicial, né? Eu consigo descobrir cedo, fazer um tratamento precoce e dar resultado bom. Então, eu acho que a mulher tem que se preocupar por isso, né? Pela saúde. E porque eu acredito que a gente não tem que sobreviver, eu acho que a gente tem que ter uma qualidade de vida boa, viver com excelência, viver o melhor. Então, acho que praticar exercício físico, alimentação saudável, cuidar do corpo, da mente e do espírito é integral. Não tem como você cuidar só de um e deixar o outro à parte, né? Até porque Deus quer que a gente esteja bem para receber o Espírito Santo dele bem. Então, é importante o conjunto disso, viver bem. Eu acho que por isso é mais importante que a mulher se cuide. Assim como o homem também, né? Mas quando a gente está falando da mulher, que a mulher se cuide. Amém. Eu disse que aquela era a última pergunta, mas veio uma pergunta aqui agora, rapidinho, quando é que a mulher deve procurar ginecologista? Tem uma idade correta? Eu tenho que perceber alguma coisa acontecendo para ir atrás? Quando é? Não tem uma data específica, não, pastor, porque tem muitas adolescentes que as mães têm nos trazido para dar alguma orientação, às vezes uma pré-orientação antes de iniciar a relação sexual, a mulher que vai casar é uma fase diferente, quer alguma orientação em relação a isso é importante. Então, informação, se tem falta de informação, é a hora de você ir. Teve alguma alteração? Já passou da hora de você ir, você tem que ir, né? Alteração é sinal que já passou, mas fazer o que é correto é antes da alteração acontecer, tá? Mas o adequado, depois que a mulher já tem uma vida ativa, todo ano ela fazer a rotina dela ali
uma bateria. Se ela tiver algum probleminha de saúde específico e o médico solicitar que ela volte antes, às vezes num período de 6 meses, 3 meses, né? Retornar antes, mas a rotina é anual. Agora, se é uma paciente que precisa de uma orientação antes de começar a vida ativa, daí é o momento que a necessidade surgir, né? Mas não tem data. Amém. Tá? Amém. Obrigado. Eu queria, senhora, antes da gente terminar, a senhora liberasse uma palavra sobre quem está assistindo a gente nessa live, tanto agora ao vivo, quanto quem vai assistir depois. Aquilo que Deus gerar o coração da senhora, fica na liberdade. Amém. Primeiro eu quero agradecer, dar Feliz Dia das Mulheres. A gente queria ter feito essa live ontem, né, dia 8 de março, mas ontem eu trabalhei até tarde aqui em Ribeirão Cascaleira, graças a Deus. Eu quero agradecer as mulheres que estão assistindo, as que não estão assistindo, que vocês recebam um abraço do papai lá do céu, que você sinta que ele te ama e que você é exclusiva para ele. Eu gosto muito de falar que nós somos únicas aos olhos do Pai, né? Ele nos ama incondicionalmente. E sentir que você tem um valor, mesmo que o mundo diga que não, e tem um valor especial para Deus, isso conforta e consola nosso coração. E o amor aqui do homem ou do companheiro, ele é importante, mas ele fica secundário. Porque quando a gente tem esse amor que constrange, que arrasa o nosso coração, que a gente sabe que ele ama a gente de qualquer jeito, a gente estando ruim ou mal, bonita ou não, ele nos ama, isso é bom demais. Então, sinta esse amor de Jesus por você. Todas as mulheres, homens também, mas hoje, né, falando em especial para as nossas mulheres. Amém. Obrigado, doutora. Que Deus abençoe a senhora de uma forma extraordinária. Amém. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado à companheira da senhora que está ajudando a senhora aí, né? Ajudou a senhora a calar. A minha irmã arquiteta, ela entende desses negócios. Ah, tá certo, viu? Muito obrigado. Para você que também está assistindo a gente, que Deus abençoe. Amém. Obrigado, doutora. Paz, tchau. Deixa eu descobrir como é. Ah, tá. Como é que sai de...